Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Programa de Inovação em Finanças Natura em Colatam. Sabemos que a essência da inovação é sobre pessoas, né, e de como gerar valor para elas. As tecnologias ajudam quando a gente sabe o caminho. E na live de hoje a gente vai falar um pouquinho de como inovar, mas principalmente de como entender as pistas que o cliente traz e como que a gente faz para trabalhar junto com ele para gerar valor. E para falar sobre estes temas, a gente trouxe aqui com a gente a Renata Horta, que é diretora de inovação e conhecimento da Troposlab. Oi, Rê, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite para falar desse tema super interessante aí para gente. Muito bom. Vamos lá, então. Eu vou Vamos compartilhar lá. aqui com vocês um material que eu preparei para a gente conversar, mas eu queria que vocês vissem esse material como uma plataforma para o nosso bate-papo, tá? Então, eu vou passar rapidinho por ele e depois... Opa! Tá certinho, né? Bom, vou passar rapidinho por ele e depois a gente... Espero que a gente tenha um tempo aí para interagir com muitas perguntas, tá bom, gente? Bom, então, quem sou eu, né? Vou me apresentar muito rapidamente só para vocês saberem como que eu posso contribuir com esse bate-papo, né? Eu sou diretora de Conhecimento e Inovação da Troposlab, sou psicóloga de formação, fiz mestrado sobre cultura e venho trabalhando com inovação desde 2005. Nesse percurso, fiz minha formação muito através dos projetos em grandes empresas e através de cursos e conteúdos com os grandes mestres aí da inovação, Steve Blank, do Customer Development, o Jürgen, do Management 3.0, o Mark Stickdorn, do Service Design, enfim. Então, tenho aí muito repertório para falar de programas de inovação de vários tipos, de design thinking e de design comportamental. E a Tropos é um ambiente para pensar e fazer a inovação acontecer. A gente faz programas de inovação em grandes empresas, instituições, de forma customizada, sistemática, unindo conhecimento, inovação, tecnologia e ciência do comportamento. A gente acelerou mais de 920 startups e já realizou mais de 350 projetos de inovação em grandes empresas. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre desmistificar a inovação, como que a gente pode torná-la mais acessível, e espero convencer que todos têm parte nesse processo. Bom, por que a gente está falando tanto de inovação em todas as áreas? Porque a gente está vivendo um momento único na história da humanidade, né? Isso só aconteceu 3 vezes até hoje, né? Na nossa história, na Revolução Neolítica, quando a gente aprendeu a plantar, na Revolução Industrial, quando a gente aprendeu, né, a produzir em série, e agora na Revolução Digital, onde a gente está combinando tecnologias para construir um mundo muito diferente. Esses 3 momentos são tão importantes porque, a partir das tecnologias que a gente descobriu naqueles momentos, a gente teve uma mudança muito profunda na forma de viver. A gente mudou a nossa forma de nos relacionar, a gente mudou a nossa forma de aprender, de construir uma sociedade. Então, eu estou trazendo aqui para vocês esse recado de que as mudanças são profundas e muitas vezes a gente se sente perdido, nós somos uma geração de transição e a gente fica olhando para o mundo que a gente viveu até agora, olhando para frente sem um pouco entender o que está acontecendo. E é uma transição de valores, é uma transição da forma de fazer as coisas que exige um conjunto de habilidades, um conjunto de tecnologias, um conjunto de coisas que a gente vai ver aqui para a gente entender o mundo e para a gente performar nesse mundo. Né? Por que isso está acontecendo? Porque a gente vem combinando todos esses tipos de tecnologia e transformando o mercado. O mercado está surgindo, estão surgindo empresas mais rapidamente, estão surgindo tecnologias com menos barreira de entrada nesses mercados, a performance das empresas está mudando, o market share está mudando, vocês têm observado essas mudanças de perto, né? E aqui eu trouxe um dado só para mostrar para vocês como que está acontecendo há muitos anos já, e agora a gente está num momento talvez mais intenso desse processo de transformação. Né? Então, esse primeiro gráfico mostra o ganho de produtividade na indústria, né, nos últimos anos, até 2010. E o seguinte mostra a queda de rentabilidade, né, dessa mesma indústria no mesmo período. Então, é muito interessante como que a gente está ganhando eficiência, ganhando rentabilidade
ganhando produtividade, mas ao mesmo tempo perdendo rentabilidade. Como que isso acontece? Isso tem gerado um despreparo das empresas, né? É muito comum a gente ver que esse aumento da tecnologia, incluindo ferramentas de gestão, né, que faz a gente ganhar produtividade, gere um aumento da pressão por resultados, junto com essa diminuição das barreiras de mercado, o aumento da competitividade, que também gera essa aceleração da dinâmica do mercado. Esse aumento da pressão, ele gera dentro das empresas uma adoração a iniciativas de redução de custo, que são muitas vezes perigosas, até para o negócio, uma perseguição por diferenciais de produto e serviço, e aí a gente começa a fazer inovação muitas vezes sem o preparo necessário, e um investimento crescente em marketing, que é onde a gente vê que é possível trazer resultado, alguma coisa que a gente sente confortável, que domina, e então vamos aumentar os investimentos ali. Isso gera um resultado desproporcional ao esforço. Então, isso gera tanto nas empresas quanto nas pessoas que se sentem extremamente pressionadas nesse contexto. Mas o que mantém esse ciclo, apesar de tanta mudança na tecnologia, é o fato da gente incorporar essa tecnologia, mas ao mesmo tempo manter nossas estruturas e o nosso padrão de comportamento, né? Então, esses elementos acabam enrijecendo a cultura e a nossa capacidade de desbloquear valor. E, dentre vários caminhos possíveis, é inevitável que a gente passe pelo caminho da inovação. E é por isso que a gente está falando disso hoje, e é por isso que eu vou falar um pouquinho dos tipos de inovação. Então, o que é inovação? É implementar ideias novas com resultados positivos, né? Seja aumentando o valor ou reduzindo o custo, a gente está criando valor para o consumidor, para a empresa, a gente está gerando valor, né? E tem vários tipos de inovação, tem várias formas de classificar a inovação, né? Tem gente que fala em 10 tipos, enfim, mas eu trouxe aqui 6 tipos, 6 ícones, assim, para a gente criar arquétipos e para vocês verem que inovação é muito mais do que novos produtos, né? E um novo produto também eu trouxe aqui o exemplo da Bosch, né, com o Flex Fuel, e eu gosto de trazer, apesar de ser um exemplo um pouquinho mais antigo, ele é muito icônico, porque ele mostra como que um novo produto pode gerar um ganho de mercado tão rapidamente, né? Então, aqui, em poucos anos, ele passou a ser utilizado em 80% dos veículos, né? Então, é um ganho muito rápido para um novo produto. Inovação em processo, né? Então, a metodologia Scrum, que inicialmente foi usada no desenvolvimento ágil de software, hoje em dia a gente aplica ela em tantos outros contextos, e certamente vocês estão aplicando também, entrando em contato com essas metodologias, que geram um outro ritmo, uma outra forma de trabalhar, focada em entregas, né, com outros tipos de geração de valor também. Inovação em serviço, né? Então, trouxe o exemplo aqui da Log. Então, tem muita gente que fala assim, mas não tem muita inovação ali, porque, né, o motociclista, ele sempre existiu, isso sempre aconteceu, agora a gente só contrata ali através de uma plataforma. Sim, mas você também acompanha o caminho, você tem certeza que a entrega chegou, você tem uma agilidade de conseguir os motoristas, então a inovação, ela não está na entrega, ela está no conjunto de serviços que a gente associou para gerar valor para aquele cliente, que paga mais para fazer a entrega dessa forma. A Loft, né, que associou aí vários modelos de negócio em uma só empresa, e antes mesmo de se tornar uma unicórnio, ela já tinha um valuation maior que o da Cyrela, né, que é muito tradicional no mercado da construção civil, no mercado imobiliário. Então, a Loft, ela associa ali a venda de imóveis ao aluguel, à reforma, tudo isso no mesmo modelo de negócio, mostrando um pouquinho dessa inovação que pode ter ali no modelo. Inovação de valor, exemplo das Havaianas, né, porque a gente ainda é uma geração que vivenciou um outro tipo de valor desse produto, né? A gente conheceu as Havaianas de um jeito e hoje a gente vê lá na Oscar Freire, né, aquelas lojas lindas, e antes não, antes a gente comprava Havaianas no supermercado, enfim, era uma outra relação com esse produto, e a gente vê que esse produto ele ganhou também valor em muito pouco tempo, no período que ela fez essa migração. Inovação de mercado, que é muito bacana, e isso está acontecendo certamente no mercado de vocês. Eu trouxe o exemplo da Gillette, porque
E olha só, gente, eu acho esse caso muito sensacional, porque em 1915 a Gillette olhou para o consumidor dela e percebeu que as mulheres estavam usando, né, as lâminas do marido para depilação. E aí ela começou a lançar um produto rosa, né, no caso lá, e aí ela aumentou 55% da participação dela no mercado. Né? Ela duplicou o mercado dela praticamente. Então, são muitos exemplos e muitas formas de fazer inovação. E quando a gente fala disso, normalmente vem na nossa cabeça a inovação radical ou a inovação disruptiva. Então, o que é de fato a inovação disruptiva? Né? É o que o Schumpeter chama de creative destruction. Né? E por que ele chama desse nome? Né? A inovação disruptiva, ela atua no mercado onde ele está sempre focado, ele já chegou num nível de maturidade onde ele está focado na performance, em atender expectativas elevadas do consumidor, e por isso, muitas vezes, ele deixa gaps onde um consumidor abaixo daquele nível, ele não consegue acessar aquele mercado, aqueles produtos, porque tudo se torna tão sofisticado que ele não alcança. Né? Então, para simplificar, trouxe um exemplo aqui, né? A gente tem lá um mercado de luxo da hotelaria, o Hilton, e a gente tem uma inovação disruptiva que surgiu através do Airbnb, que começou como? Vendendo espaço no sofá, praticamente, né, para estudantes. Eram hospedagens muito baratas, que nem as pousadas estavam atendendo, né, então eles queriam algo muito barato. Mas o que acontece na inovação disruptiva e que aconteceu também com o Airbnb? Ao atender esses gaps, as empresas e essas tecnologias se tornam muito eficientes em atender com custos mais baixos esse mercado e descobrir novas expectativas e novas formas de surpreender, né, e gerar valor. E aí eles crescem muito rapidamente, atingindo, inclusive, o mercado que era predominante, né, o mercado de alta performance, que é o que acontece com o Airbnb. Então, hoje, se você quiser alugar uma hospedagem de luxo em Florianópolis ou, enfim, qualquer lugar do mundo, você encontra também lá no Airbnb. Então, de certa forma, ele começa a competir com o Hilton. Né? Então, inovação disruptiva é essa capacidade dessa tecnologia de migrar de um mercado para um outro muito rapidamente, atendendo expectativas que inicialmente não eram atendidas. Né? E quando a gente fala de inovação, a gente tem que olhar para as áreas de oportunidade que existem para a gente gerar valor dentro das empresas. Né? Então, a gente olha normalmente para a tecnologia, e aí que eu citei alguns elementos, né, para a gente pensar. A gente pode falar de digitalização de processos, do uso de dados minerados para geração de um novo nível de inteligência competitiva, da utilização da inteligência artificial, robotização, mas a gente também tem que olhar para o modelo de negócio, para as novas formas de comercializar produto, serviço, né, e para pessoas, colaboração entre gerações, novos ambientes, carreiras, profissões, tudo isso está acontecendo e a gente precisa entender para a gente ser capaz e perspicaz na hora de gerar valor. Então, o que eu estou dizendo é que a era digital está redesenhando a forma de trabalhar e exigindo da gente novas habilidades, porque inovação, na realidade, é a nossa capacidade de gerar essas transformações. A inovação exige essas habilidades. E a gente está fazendo uma mudança grande de contexto, do que a gente vivenciava nas empresas e do que a gente está vivenciando com uma intensidade cada vez maior hoje, né, de hierarquia para horizontalidade e tantos outros elementos dentro da sociedade, dentro das empresas mudando também. E aí, quando a gente olha para o ambiente de inovação e para o ambiente organizacional, a gente vê uma interação entre diferentes tipos de repertório, e a gente vai ter um podcast para falar especificamente sobre isso. Mas então a gente vê várias habilidades do mundo do trabalho que são super importantes, a gente vê competências para o futuro da inovação, a gente vê as habilidades para o futuro que a ONU está trazendo, por exemplo, e a gente vê as habilidades empreendedoras que toda a literatura e a história da inovação trazem, dizendo como elas são importantes para fazer a inovação acontecer efetivamente. E no meio disso tudo, a gente tem a nossa saúde mental. Então, nesse processo de transformação do mundo, a gente está vivendo também uma confusão, uma competição por que tipo de habilidade é mais importante em cada momento
e, na verdade, elas conversam muito e é importante a gente conhecê-las para desenvolver. Eu falo assim, tá, mas são habilidades do futuro mesmo, porque a gente viveu aí no último ano uma intensidade na aceleração desse futuro que trouxe isso para hoje, né? Então, a gente está vivendo isso de uma forma muito mais intensa agora. E uma era complexa tem também competências complexas, né? Quando a gente vê aquele conjunto de habilidades, a gente vê que o que o ambiente está exigindo, o que o ambiente está pedindo, né? Não vou nem dizer exigindo, o que ele está pedindo nesse processo de transformação. Uma capacidade de realização altamente inovadora, porque tudo está mudando, a forma de fazer as coisas está mudando, conectada, né, com esse ritmo de mudanças e com o que está acontecendo no mundo, veloz e tecnológica. Né? Então, a gente tem aí competências empreendedoras interagindo com competências de inovação e com outras competências de uma forma importante para a gente produzir valor. E aqui tem algumas competências do futuro para a inovação, só para citar e deixar registrado para vocês: a onisciência, que é a capacidade de entender todo o negócio, foco no resultado, onde todas as áreas identificam sua capacidade de gerar valor para o negócio como um todo, a inteligência ética, onde a gente aplica, né, essa ética e ao uso da tecnologia principalmente, e o mindset empreendedor, que vai muito além de criar negócio, né? A gente está falando de habilidades empreendedoras aplicadas dentro das empresas, como a gente chama de intraempreendedorismo, a novos projetos, ou na sociedade, através de ONGs, ou até no governo. O empreendedorismo precisa existir para gerar inovação. Esses pilares das habilidades empreendedoras que a gente traz, motivação, realização, relação, são alguns elementos para vocês pensarem do que é importante para a gente falar de habilidades empreendedoras e inovação. E era complexa, consequências complexas, né? A gente está falando aí também que a gente tem, por causa de toda essa dinâmica e da velocidade que ela está acontecendo e da nossa dificuldade, muitas vezes, em se preparar para essas mudanças do mundo, antes da pandemia, a OMS já estava identificando que a depressão seria um dos problemas mais incapacitantes, trazendo perdas de produção grandes para a indústria, né? E aí vem a pandemia e torna isso tudo muito mais intenso ainda. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fez estudos, né? A gente fez um estudo pioneiro no Brasil sobre saúde mental dos empreendedores, identificou um aumento grande no uso de medicamentos, mais de 15% estavam iniciando o uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos nos primeiros meses de pandemia. A gente vai repetir esse estudo porque a gente tem acompanhado pouco a saúde mental dos empreendedores no Brasil, né? E isso é tão importante. E isso acontece também dentro das grandes empresas. A gente grava um podcast com a Carolina, fundadora da RISNEC, que criou uma inteligência artificial que ajuda as grandes empresas a entenderem e apoiarem seus colaboradores nisso, né? E por que eu estou falando isso? Porque a saúde mental, ela é caracterizada, né, até trouxe aqui, por um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio no qual vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Então, se preparar para essas mudanças, desenvolver essas habilidades que a gente está trazendo, elas não são importantes só para gerar inovação, gerar valor, elas são importantes para a gente se adequar às transformações que o mundo está pedindo e se sentir melhor nesse mundo. Porque o ônus de ser uma geração de transição é sofrer, né, essa transição e ter que aprender muito rápido. O bônus é poder conduzir essa mudança para as direções que a gente acredita. Para isso a gente tem que ter muita ética, né? Então, o que vai ser do mundo depende das inovações que a gente vai gerar hoje, que dependem das habilidades e, inclusive, da nossa competência ética para avaliar e tomar as decisões que vão implicar essas novas tecnologias, né? Então, olhando para essa questão de como que o ser humano está gerando inovação, como esse conjunto de competências e habilidades está interagindo para gerar inovação nas empresas, a gente criou um assessment que ajuda a entender como que a gente pode trabalhar para desenvolver as pessoas e fazer a inovação
acontecer de forma mais sistemática nas empresas. E a gente aplicou isso num pilotinho, né? Foram poucos respondentes, mas a gente consegue trazer aqui para discutir como que está o time Natura &Co Latam. Então, o que a gente descobriu nesse piloto, né? E a gente vai falar especificamente dos respondentes desse formulário, né? Sobre experiências com inovação. Então, a gente olha, por exemplo, é importante a gente ver se as pessoas têm experiência já com o tema inovação e se essa experiência é positiva ou não. Quando elas têm experiência, já existe um repertório, já existe um nível de maturidade mínima daquelas habilidades que a gente pode aproveitar e ancorar para se desenvolver e para gerar inovação. E quando a experiência foi positiva, aí o desejo da inovação acontecer é mais forte. Quando a gente olha para as habilidades necessárias que o grupo traz como habilidades importantes para a gente fazer inovação acontecer na empresa, a gente vê, por exemplo, que o grupo trouxe como mais relevantes ali coragem para risco, planejamento, persistência e criatividade. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente usa isso como um termômetro e compara para o nível de maturidade das habilidades que estão presentes nesse grupo, a gente vê que existe um desencontro, né? As habilidades que estão mais presentes não são aquelas que o grupo considera mais importantes. Isso significa, entre outras coisas, que a inovação pode trazer oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para esse grupo, porque essas competências são extremamente importantes não só para a inovação, né, mas para esse processo que a gente está vivenciando de mudança. E do ponto de vista de inovação, o time ainda está em desenvolvimento. Esse nível de maturidade das habilidades mostra um time em desenvolvimento. Então, estamos ali no meio do caminho, mas prontos para começar. Ao mesmo tempo, a gente descobriu que esse time valoriza a inovação. Isso é muito bom de ver, porque a gente vê que existe o interesse, que existe o reconhecimento que é importante para a carreira e existe um reconhecimento que é importante para a empresa. Isso fortalece o ambiente para gerar inovação no time. Então, resta a pergunta, né? Se inovação depende desse conjunto de habilidades, né, de vários tipos, depende desse conjunto de habilidades, e se a gente tem um time em desenvolvimento, é possível desenvolver? A gente tem feito vários trabalhos e através da implementação da inovação, com acompanhamento sistemático, com as metodologias, com esse apoio que vocês estão tendo no programa de inovação em finanças, né, de conhecimentos, de habilidades, de insights, a gente vê sim essas habilidades sendo desenvolvidas. E para isso acontecer, é importante que a gente cuide de alguns elementos, né? Que a gente entenda que o que a gente aprende num contexto pode ser generalizado, né? Então, quando a gente cria programas onde a pessoa consegue generalizar isso para outros contextos, ela tem efetivamente um ganho de repertório, um ganho de habilidade, onde ela vai utilizar e desfrutar mais dos benefícios dessas habilidades. Com isso, ela também vai ver mais valor pessoal, e é importante que a gente gere valor para cada um e gerar valor para a empresa também. Então, o que a gente vê? Inovação é de fato sobre pessoas, é sobre a nossa capacidade de gerar vários tipos de inovação num processo de transformação intenso que a gente está vivendo, para construir esse novo mundo, esses novos caminhos que a gente precisa e que as empresas precisam. Então, só uma pílula, fica aí um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente tem de conteúdo para vocês, e o convite para a gente construir isso junto, e vamos ver se tem um tempinho aí para a gente responder perguntas e bater um papo. Muito obrigado, foi incrível, né, a apresentação. A gente tem aqui 2 perguntinhas que o pessoal passou para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Temos aqui, muitas vezes pensamos que inovar demora e custa caro. Você pode nos dar dicas de como começamos a inovar de forma simples e rápida no dia a dia ou em reuniões que participamos? Ai, que pergunta boa, gente. Inovar não é caro, né? Então, assim, as novas metodologias de desenvolvimento ágil da inovação, quando a gente fala de customer development, de design, de design thinking, de design de serviços, a gente está falando de metodologias que surgiram nos últimos anos exatamente para mostrar que a inovação pode ser feita no nosso dia a dia e prototipada no nosso dia a dia. Então, a gente vai ter um podcast sobre esse conteúdo no programa de inovação em finanças. Fiquem atentos e
essas tags, né, esses conceitos, eles vão ajudar a criar um processo onde você vai ver que a inovação, primeiro, é sobre entender muito bem o problema, mas é sobre entender o problema, é sobre criar soluções viáveis, não é sobre criar soluções extraordinárias, é sobre você testar essas hipóteses e testar essa solução. Então, a gente tem uma atividade que a gente faz, por exemplo, de fazer um MVP custo zero. O que é um MVP? Um protótipo daquela solução que você está propondo. Então, a gente tem como testar as ideias sem custo, e a gente tem feito isso, e isso vai, aos poucos, mitigando os riscos que a inovação traz e provando se aquele caminho é um caminho certeiro para aí você fazer mais investimento conforme você vai caminhando. Muito bom. Mais uma aí, Rê. Como você vê o papel do RH e até a implementação das práticas de gestão com pessoas, mesmo até que não se tenha um RH, dentro desse contexto de saúde mental e necessidade de inovação constante? Muito boa pergunta também, gente. Nossa, eu tive a oportunidade de falar para um grupo de 200 RHs e, assim, eu falo apaixonadamente disso, porque eu acho que a responsabilidade, a posição que o RH está hoje nas empresas é super delicada, porque ao mesmo tempo que ele precisa ajudar as pessoas a se desenvolverem, e quanto melhor ele fizer isso, e ele tem que fazer isso em escala, que é um grande desafio, né? Quanto melhor ele fizer isso, mais conforto ele vai trazer para as pessoas, porque elas vão se sentir mais capacitadas a realizar os desafios que estão sendo impostos para ela, né? Então, isso vai ter um efeito sobre a saúde mental, ao mesmo tempo que ele também é um ambiente que precisa ser transformado. Então, as pessoas que estão trabalhando no RH, elas também precisam ter esse momento de viver essa transformação, de entender o que é a inovação que o RH precisa, de gerar isso. Então, a gente tem um impasse aí entre o ovo e a galinha, né? Será que a gente começa pelo RH, mas o RH também é responsável, ele é um corresponsável importante por gerar todas essas mudanças? Então, assim, quem que é o RH do RH? Quem que é a inovação do RH? Essas são perguntas que estão em aberto e que são super importantes para a gente fazer, de fato, essas habilidades entrarem na empresa e as transformações acontecerem no nível e na velocidade que a gente precisa. Bom, agora mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. Olá, Renata. As rotinas organizacionais são importantes para gerar inovações, porém há centenas de rotinas na empresa. Como podemos mensurá-las? Bom, centenas de rotinas, por qual que a gente vai começar, né? Qual que tem um impacto que é mais fácil de mudar, mas que vai ter um impacto grande na experiência do cliente, que vai ter um impacto grande, muitas vezes, na sua experiência, né? Como quem está conduzindo o processo. Quando a gente fala de design de serviços, por exemplo, o design ele não busca criar soluções que vão simplesmente atender o cliente, ele busca criar soluções que são sustentáveis, porque o time que entrega também está sendo contemplado, né? Então, entre centenas de processos, quais são aqueles por onde a gente vai começar? E aí a gente vai gerar valor, talvez sejam processos que vão te desafogar mais, né? Onde que você consome mais tempo, que é um tempo mais operacional e que talvez atuar ali te liberasse para gerar inovação em outros. Então, aí depende um pouco de como a gente prioriza, mas a gente tem que ir fazendo aos poucos e entrando em cada um desses processos. Beleza, Rê. Muito obrigado, Rê, por aceitar nosso convite para participar do programa, né? Tem muito conteúdo vindo por aí, né? Como você mencionou, a gente está trabalhando uma trilha aí super interessante. Então, pessoal, fique ligado aí que a gente tem um conteúdo muito interessante de podcast por vir aí. Rê, muito obrigado pelo espaço, adorei estar com vocês. Queria ficar aqui 1h30, mas tudo bem. Ficaríamos aí falando sobre inovação a tarde toda. Isso. Um abraço, gente. Sucesso. Um abraço, Rê. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Ainda tem mais semana de inovação essa semana. Amanhã com lives às 11h30 da manhã e às 4h30 da tarde. Não percam. Até lá. Tchau, tchau.